Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos trazer aqui os 3 pilares para a multiplicação do seu patrimônio. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza de que ele vai abrir o seu entendimento. Vai ser uma mudança de chave na sua cabeça, tenho certeza disso. Se você estiver aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal, que assim você ajuda a gente continuar produzindo mais conteúdo. E também deixa seu like também, que o YouTube ele entende que o conteúdo é relevante e encaminha para outras pessoas também. Assim você vai estar ajudando outras pessoas também a terem acesso assim, a esse conteúdo. Então, o primeiro ponto que eu tenho para falar com vocês aqui é o seguinte: eu tenho ouvido de muitas pessoas que não têm sobrado dinheiro para investir. Existe uma cultura dos brasileiros de primeiro pagar todas as dívidas para depois, se sobrar alguma coisa, fazer algum tipo de investimento, Mas a mudança de chave é justamente o oposto disso. Se você tem que pensar em separar um orçamento para você pensar no seu futuro, e a partir daí o que sobrar você já vai pagando todas as dívidas. Por que eu falo isso? Atualmente nossa previdência, ela é quebrada e não tende a melhorar com o passar do tempo. Nós temos aí um aumento significativo na expectativa de vida das pessoas, e isso tende a fazer novas reformulações previdenciárias. Hoje o teto do INSS é um valor extremamente baixo, Então aquelas pessoas que têm um padrão de vida, que querem ter um padrão de vida satisfatório no futuro, eles não podem de maneira nenhuma depender da previdência social pública, senão vai passar muita necessidade. Então aqui eu quero trazer o seguinte: eu quero desmistificar essa questão de que o valor que a pessoa tem para investir é um valor pequeno todo mês. Segundo ponto, não sobra nada e não tem nenhum tipo de investimento que vai me trazer uma rentabilidade boa o suficiente no futuro. Vamos fazer uma conta que utiliza na calculadora do cidadão, que é um instrumento que o Banco Central disponibiliza para todas as pessoas que queiram fazer esse cálculo para o futuro. E nós vamos ver que é justamente o oposto de tudo isso que nós pensamos. Estamos aqui no site do Banco Central, vocês podem verificar aqui o link aqui em cima. Basta inserir no Google calculadora do cidadão, que já vai abrir essa tela aqui, onde a gente consegue fazer alguns cálculos. Você pode colocar aqui aplicação de depósitos regulares. Vamos pensar aqui que você tenha um prazo aqui para você se aposentar. 360 meses dá 30 anos. E nós vamos pensar aqui em juros mensal de 1%. Um depósito regular de R$1.000 por mês. Vamos fazer aqui esse exemplo, depois eu mostro aqui o sentido dessa conta. E vamos calcular aqui qual seria o valor obtido no final. Você pode verificar aqui o seguinte: aportes mensais de R$1.000 com uma taxa de 1% ao mês por 30 anos, você tem 3,5 milhões ao final. É claro que aqui eu estou falando em ganhos nominais, não estou considerando inflação, estou considerando aqui a questão do valor do dinheiro ao longo do tempo. Mas perceba que os juros compostos, os juros sobre juros, eles criam um efeito muito forte no longo prazo. Então, a partir dessa conta aqui, nós vamos fazer o seguinte agora: eu vou dobrar aqui o valor do aporte, de R$1.000 para R$2.000, e não vou mexer nas outras variáveis. Perceba que aqui embaixo de 3,5 milhões, ele vai praticamente dobrar, porque eu dobrei o valor dos aportes, calcular aqui. Perceba que o valor praticamente dobrou. Nada mais justo, Eu dobrei aqui de R$1.000 para R$2.000, e o valor aqui foi de 3,5 milhões para 7 milhões. Tudo bem. Vamos voltar aqui agora ao valor original, que era o valor de R$1.000 aqui por mês. Vamos voltar aqui para fazer uma outra simulação. Voltando aqui, volta para os 3,5 milhões. Agora eu quero fazer uma outra simulação aqui. Eu vou mexer agora somente na taxa de juros. De 1%, vamos para 2% ao mês. Se eu calcular aqui agora, o valor pulou para 63,5 milhões. Perceba que quando eu dobrei o valor aqui da aplicação, o resultado final também dobrou de uma forma bastante similar, bastante simétrica. Mas quando eu dobrei o valor dos juros, os 3,5 milhões aqui do valor obtido final pulou para 63,5 milhões. Perceba que ele não dobrou, ou seja, não é linear. Agora eu quero trazer um outro dado aqui para vocês. Vamos mexer agora no número de vezes, no número de parcelas aqui que nós fizemos o aporte. Então vamos voltar aqui para o valor inicial de 1% para ter o preço final. Deixa eu limpar aqui. Então 360 meses, a mesma coisa. Voltar para 1% ao mês. E o valor do depósito regular de R$1.000, para ser o mesmo exemplo. Vamos dobrar aqui agora o prazo. Era 3,5 milhões no início, vamos botar aqui 720 meses. Vamos calcular aqui agora. Então, agora, em vez de 65 milhões, o valor foi para 130 milhões. Perceba aqui o seguinte:
Quando eu mexi no valor do aporte, ele dobrou de forma bastante linear. Quando eu mexi no valor dos juros, subiu praticamente aqui 20 vezes o valor do aporte mensal. Quando eu mexi no valor do prazo, o aumento foi ainda maior, foi praticamente o dobro do aumento que ele teve quando eu mexi na taxa de juros. Então, vamos aqui à minha tela aqui para fazer um apanhado aqui do que a gente pode aprender com relação a esses cálculos. Então, o primeiro ponto aqui que a gente tem que ter em mente é o seguinte: o valor do seu aporte ele é muito irrelevante se ele for considerado com a taxa de juros que você consegue e com o prazo que você passa ali investindo, fazendo os aportes. Então, enquanto o valor do aporte ele aumenta de uma forma bastante simétrica com relação ali ao valor final, você dobrou o aporte, dobrou o valor final, triplicou o aporte, triplica o valor final. Mas a taxa de juros não, o prazo que você passa investindo no seu futuro, não, ele é de uma forma bastante exponencial. Esse é o efeito dos juros compostos, esse é o efeito do poder de multiplicação dos juros compostos ao longo do tempo. Ah, mas você colocou R$1.000 de aporte por mês, já. É um valor muito alto, não tenho condição de botar um valor tão alto assim. Depois você colocou R$2.000. Tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o valor aqui de R$300 por mês. Vamos fazer essa conta com R$300 por mês e vamos ver quanto é que ficaria o valor. Vamos aqui minha tela novamente. Então pensando hoje aqui que você vai fazer uma carteira previdenciária por 30 anos. Vamos limpar aqui. Vamos pensar aqui uns 360 meses do mesmo jeito. Vamos pensar aqui uma taxa de 1% ao mês. Um depósito regular de R$300. Quanto você teria ao longo dos 30 anos? Calcular. Você teria aqui pelo menos R$1 milhão com apenas aporte de R$300 por mês. Agora, você pode verificar que o sistema previdenciário da gente está exigindo que a gente trabalhe até 35 anos. O que são 35 anos? São 420 meses. Vamos colocar 420 meses para verificar quanto seria o valor final. Mesma coisa, 1% de juros. Um depósito regular de R$300 por mês. Antes era de 1 milhão o valor. Eu só aumentei aqui mais 5 anos e praticamente o valor dobrou. Ou seja, 5 anos correspondeu a quase o mesmo valor dos 30 anos anteriores. Agora eu vou fazer aqui o seguinte. Vamos supor que você consiga uma taxa aqui de 1,5%. Vamos ver quanto é que ficaria esse valor. Vamos limpar aqui, 420 meses. Uma taxa de 1,5 ao mês e o depósito regular de R$300. Lembra que com 1% nós obtivemos lá algo em torno de 2 milhões no final do prazo? Com 1,5% eu só aumentei 0,5%. Você teria 10 milhões e meio. Então perceba que foi multiplicado por mais de 5 vezes só porque conseguimos aqui 0,5%. Então perceba que o poder dos juros compostos ele pode fazer com que a sua aposentadoria seja muito mais tranquila. E aqui é diferente do sistema de previdência convencional do governo, que apenas vai te trazer uma renda bastante ruim, né? Diga-se de passagem, que você pode simplesmente morrer antes disso aí. Aqui também você pode morrer antes disso, mas aqui você está construindo, além de uma possível renda futura, você está construindo também um patrimônio. Esse patrimônio aqui, caso você morra, caso você não usufrua disso, a sua família vai ficar com esse dinheiro. E lá no sistema de previdência, não. No sistema de previdência você morreu, vai passar uma pensão lá para a senhorinha lá, para sua esposa. Tudo bem, mas não existe patrimônio. Aqui você pode ter renda e pode ter patrimônio também. Agora pense, 10 milhões e meio aportado numa poupança, considerando os valores reais, não estou considerando o valor do dinheiro no tempo, mas 10 milhões e meio num aporte, numa poupança de fato, que rende 0,5% ao mês, você teria 50 mil por mês. Praticamente 50 mil por mês, líquido, sem precisar fazer absolutamente nada. E eu estou considerando aqui simplesmente aporte de R$300 ao longo de 35 anos. Eu sei que vai aparecer aquelas pessoas que dizem: ah, mas R$300 também é muito dinheiro, não consigo. Muito embora você pague mais do que isso, descontado lá em folha, lá na Previdência Social, na Previdência Pública. Mas vamos fazer um novo exemplo aqui. Se você reduzir o valor de 300, botar aqui, limpar aqui o valor, vou considerar a mesma coisa, 420 meses, 1,5%. Um depósito eu vou diminuir para R$150 por mês. E agora, será que você consegue fazer um depósito de R$150 por mês? Vamos calcular que agora ele vai dar 5 milhões e 200, que é basicamente a metade daqueles 10 milhões e meio que nós calculamos aí ao aportar R$300 por mês. Então perceba o seguinte, não é o valor do seu aporte que vai fazer a diferença no seu futuro, não é. Se você reduzir esse valor aqui para R$75 por mês, apenas R$75 por mês, você ainda assim alcança aqui mais de 2 milhões e meio ao longo desse período. O que importa é o prazo que você vai passar investindo esse valor
é o primeiro ponto e mais importante. É o prazo. Então comece o quanto antes a fazer uma carteira de previdência, fazer um aporte mensal ali pensando no seu futuro. Esse é o primeiro ponto. E você pode ver que mesmo com pouco dinheiro, um valor que não vai às vezes nem fazer diferença, são 2 pizzas que você compra no mês, às vezes é um final de semana que você deixa de sair, às vezes é aquele item supérfluo que você nem precisa, mas está comprando ali pelo impulso, que você poderia simplesmente resgatar ali para fazer esse aporte para o seu futuro. E considerando aqui uma taxa de 1% ao meio. E meio ao mês. Então veja, eu sei também que muitas pessoas vão dizer, mas essa taxa a gente vai conseguir aonde? Meu amigo, 1,5% ao mês, ele é uma taxa conservadora, se você considerar que na sua carteira de investimento, renda variável também. O que importa é que você tenha boas empresas na sua carteira, boas empresas que você possa prever uma perenidade ali no tempo, que pague dividendos ali, pelo menos de uma forma bastante progressiva e bastante perene no tempo. E isso é muito fácil de identificar. Basta que você tenha conhecimento de avaliar ali os índices fundamentalistas da empresa, fazer um histórico dos últimos 5 ou 10 anos da empresa, verificar o setor que a empresa está presente, se o setor é perene, se o setor ele tem uma taxa que é corrigida pela inflação. Então tem setores da economia que te pagam isso aqui por mês, uma valorização de 1% ao mês com muita facilidade. Eu não estou nem considerando aqui os picos que vamos ter aí ao longo do tempo. Então você pode fazer inclusive seguro da sua carteira, você pode fazer mesclagem da sua carteira para diminuir a volatilidade dela, você pode fazer uma série de coisas. Então a única coisa que você tem que ter, você tem uma disposição para que você possa criar esse hábito de investir ali uma quantidade, ainda que é pequena, que você naquele primeiro momento pareça que você não vai ganhar grandes coisas no futuro, mas que no final das contas a matemática ela não mente, ela é uma ciência exata. E essa calculadora aqui do Banco Central é de acesso público para todo mundo. Vocês podem fazer simulações aqui de financiamento com prestações fixas, valor futuro de um capital, correção de valores no tempo, considerando os índices de inflação. Então você pode brincar com esses números aqui e fazer o seu planejamento e ter uma velhice, ter uma aposentadoria muito mais tranquila. Inclusive você pode pensar que vou fazer aqui um plano para me aposentar daqui a 20 anos. E aí você pensaria o quanto você queria receber nesse prazo de 20 anos e o quanto você teria que desembolsar ali todo mês. Então você pode brincar com esses números aqui e ter isso em mente, que você precisa planejar o seu futuro, para que vocês não dependam da aposentadoria pública, né, que é falida e a cada mudança que tem, a cada correção, a cada reforma, piora ainda mais tanto o cenário para o trabalhador, porque ele inviabiliza a aposentadoria e muitas das pessoas não vão nem receber de volta esse valor que está sendo ali sugado do contra-cheque da pessoa. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. O intuito aqui é justamente abrir a mentalidade das pessoas com relação à questão de ter ou não ter dinheiro, de ter ou não ter uma disciplina, ter ou não ter um planejamento de futuro. Eu espero que isso seja disseminado para muitas pessoas. Então se você gostou, deixa o seu like, senta o dedo no like, porque assim o YouTube já distribui para outras pessoas também, e assim a gente consegue disseminar esse conhecimento de educação financeira, demonstrando aqui o valor dos juros compostos ao longo do tempo, e que isso mude a vida de muitas pessoas. Se você não for inscrito, já peço que se inscreva, que assim a gente aumenta aí o número de integrantes do canal, ajuda o canal a crescer também, e até o nosso próximo encontro.